O ser humano é a pior raça de animal que existe, né? Só por Deus, cara. Hoje eu tava almoçando num restaurante ali, do lado de fora, né? Eu gosto de sempre almoçar lá de fora ali, vendo o movimento, sentado lá de fora e tal. E aí eu tinha terminado de almoçar e tava de boa, ali mexendo no celular e tal, e daqui a pouco aparece um cara, um morador de rua, tá ligado? E aí ele chega todo acolhido, tipo, como se fosse destratar ele, maltratar, tá ligado? E aí ele falou, pô, você não tem um negócio aí pra mim comer, não? Eu falei, mano, senta aí e escolhe o que você quer comer. Aí ele falou, não, pode ser um arroz com ovo, qualquer coisa. Eu falei, não, mano, escolhe aí. Senta aí, escolhe aí. Aí ele não quis sentar. Que geralmente essas pessoas, moradores de rua, se sentem inferiores, né, mano? Pior que é uma situação que eles estão, que eles se sentem inferiores às outras pessoas. Então, a todo momento eles vão achar que estão incomodando. Eu falei, mano, senta aí, senta aí. Aí ele não quis sentar. Eu falei, firmeza. Aí eu falei, escolhe aí o que você quer. Aí ele não quis escolher. Eu fui lá e pedi um contrafilé e tal, completão lá com arroz e tal. Aí, firmeza. Aí enquanto preparava o prato dele, eu já tinha comido, né? Já tava quase indo embora. Aí quando eu tava preparando o prato dele, ele ficou lá trocando ideia comigo, tá ligado? Ficou conversando e tal. Aí ele começou a contar a história dele e tal, porque ele tava naquela situação. Aí ele tava falando. Aí vocês vão entender agora, o título do vídeo, né? Aí ele tava falando e tal, ele tinha vindo acho que era do Paraná pra São Paulo, trabalhar em obra e tal, que uma pessoa trouxe ele e tal. Aí chegou aqui, essa pessoa foi em Sorocaba, levou ele pra Sorocaba, né? Trouxe ele do Paraná, e aí levou ele pra Sorocaba. Aí ele trabalhou pra caramba, bastante tempo com esse empreiteiro. E não pagou o cara, tá ligado? Não pagou esse morador de rua. O cara trabalhou 3, 4 meses e não pagou ele. Deixou o cara sem celular e tudo. Doideira, né? E aí esse empreiteiro, no começo, dava moradia pra ele, né? Lugar pra ele ficar e tal. E aí o cara trabalhou um bom tempo lá em Sorocaba, né, pra esse empreiteiro. E aí depois trouxe ele pra cá, pro centro de São Paulo. E aí meio que deixou o cara meio que jogado aqui no centro de São Paulo, tá ligado? E sumiu. Aí ele falando que o cara tinha sumido, não tinha número de telefone no cara, não tinha nada, sabe? Aí deixou o cara na mão. Aí por isso que ele se encontra hoje nessa situação, morando na rua e tal. E aí ele falou que não consegue arrumar trabalho porque por conta de que não tem RG, essas coisas, sabe? A história é real? Não sei, mas que eu acreditei. E às vezes também as pessoas só precisam de alguém pra ouvir elas, né, mano? Às vezes você mesmo aí que tá assistindo o vídeo, às vezes você quer conversar com alguém, só quer que uma pessoa te ouça, às vezes nem precisa te dar uma palavra de conforto, mas você quer que as pessoas te ouçam, sabe? E aí voltamos para o título do vídeo. O ser humano é o pior animal que existe, velho. As pessoas vão fazer de tudo pra te usar, sabe? Se dar bem com o seu nome, te usar pra alcançar certos objetivos, certas coisas. Então tem que se camuflar muito, se fechar muito para as pessoas, mesmo às vezes sendo difícil. E essas pessoas podem ser parentes, podem ser amigos,
Então, nós temos sempre que ficar esperto, sabe? Porque se for ficar chateado, a decepção vai ser grande, viu? E é complicado demais, velho. Teve outra situação também. Esse tempo atrás não, faz uns meses já. Eu adotei um cachorro, né? Um caramelo, uma fêmea. Tava chovendo pra caramba, mano. Chovendo assim, né? Tava chovendo. Aí em frente da minha casa tem uma laje. E aí tinha um cachorro lá, tipo, tava na chuva, sabe? Aí eu fui do lado de fora, na varanda de casa, e olhei. Aí tinha um cachorro lá. Eu falei, ele tá ali, mas ele vai sair de lá, sentadinho, tá ligado? Na chuva. Aí eu fui lá e não dei ligança. Aí depois de 1 hora, depois tava jogando videogame. Aí eu fui pra dentro de casa. Depois de 1 hora e meia, eu voltei lá. Ela tava lá e tava chovendo, sabe? Aí eu falei, não, mano. Não é possível que esse cachorro tá aí. Ele vai ficar aí. Aí fui pra dentro de casa. Isso era umas 3 horas da manhã já. Aí entrei pra dentro de casa, voltei de novo. Ela continuou lá. Eu falei, não, mano, eu tenho que fazer alguma coisa, velho. Eu não vou deixar esse cachorrinho aí pegando chuva a noite toda e tal. Aí quando foi umas 4 e meia da manhã, eu voltei lá, desci lá, tentei dar comida pra ela, sabe? Pra cadela. E ela foi comendo aos pouquinhos e tal, com medo e tudo mais. E aí, no fim, eu falei, pô, mano, não vai dar pra deixar ela aqui não. Eu pensei, eu vou deixar ela aqui na garagem. Amanhã eu solto ela quando tiver sol, né? Não tiver chovendo e tal, eu solto ela. E aí eu não consegui, mano. Chegou no outro dia, eu não consegui soltar ela, porque a cachorra era mó inocente, sabe? Era mó inocente, eu não consegui soltar. Eu falei, mano, vou ter que ficar com ela, velho. Que ela não vai conseguir desenrolar pra sobreviver, tá ligado? E aí eu acabei ficando com ela. E ela tá comigo até hoje. E toda vez quando ela olha pra ela, olha pra mim, ela olha com aquela cara de gratidão, tipo assim, mano. Uma carinha de felicidade, sabe? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, tá ela lá sentada e meio que olhando pra mim com aquela cara de gratidão. E querendo ou não, mesmo se for um animal ou uma pessoa, ela vai lembrar daquele episódio que você ajudou ela, sabe? A não ser que uma pessoa seja ingrata, né? Que tem gente que hoje em dia não, né? Há muitos anos, há muitos tempos, em todos os tempos, as pessoas são ingratas, né? Mas quando a pessoa é grata, ela sempre vai lembrar em alguma coisa que você ajudou ela. E nesse caso, o cachorro sempre olha pra mim com olhar de gratidão, sabe? E isso é muito foda. E aí, ela tá comigo até hoje, tá gordinha, come bastante e só alegria. Ela faz companhia pro meu outro cachorrinho pequeno. E referente ao título, o ser humano é o pior animal que existe por conta disso também. Provavelmente abandonaram ela porque é uma cachorra nova, né? E provavelmente fica mordendo as coisas, é agitada e tal, ainda mais por ser fêmea. Então acabaram abandonando a cachorra, sabe? Porque ela já tinha... Na barriga dela tinha os pontos de cirurgia que foi castrada. Então... provavelmente ela foi castrada. E aí quando o cachorro não fica numa fase meio que mais velha e castra um pouco mais velha, ela fica meio que adolescente pra sempre, né? Entre aspas. E aí provavelmente ela tava dando trabalho, né? E aí a pessoa foi lá e abandonou o cachorro, tá ligado? E pras pessoas que fazem isso, mano, eu desejo o falecimento da pior forma possível, mano. A pessoa pega um animal pra criar e vai lá e abandona, sabe? E é um cachorrinho vira-lata, caramelo, um caramelinho, caramelinha. E hoje eu tenho certeza que ela tá bem feliz.
E é basicamente isso, rapaz. É aquele velho ditado, né? Faça o bem, independente de quem seja, ou do que seja, né? Se for um animal e tal. Deus está de olho em tudo. E vamos de trânsito.